Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Quebrando Paradigmas aqui na WC Channel. Meu nome é Jean Polidório e hoje eu vou entrevistar o convidado Eduardo Machado, professor, biólogo e professor de ciências. Bem-vindo, Eduardo. Salve, salve, Jean. E aí, tudo bom? tranquilo? E aí, pessoal, beleza? Bora bater um papinho, então? É isso aí. O Eduardo ele tem revolucionado a forma de ensino à distância nesse tempo em que as pessoas estão dando cada vez mais atenção a esse tipo de ensino, né, Eduardo? Queria que você falasse um pouco de você e um pouco do seu projeto, e logo mais a gente já vai ver alguns slides aí na tela. Fala um pouco de você, se apresenta. Bom, vamos lá. Eu sou o professor Eduardo, né? Alguns me conhecem como Edu Montesano também, né? Eu venho atuando na área de educação há pelo menos uns 20 aninhos já, bastante tempo. E de uns tempos para cá a gente começa a perceber cada vez mais que o nosso público muda, né? E a gente tem que mudar junto com eles, né? Então a gente sempre trabalha com ciências, biologia, sempre trabalha com experimentação, né? A gente tem essa vantagem de ter o laboratório como uma ferramenta do nosso dia a dia. Mas a ideia era trazer um pouquinho mais, né? Quando a gente pensa em laboratório, a gente pensa em modelos de demonstração ou de contemplação, né? Então o aluno vai lá, ele vai reproduzir um experimento que já foi criado ou feito há centenas de anos, né? Então, e se a gente trouxesse a biologia e a ciência para dentro da nossa casa? Isso, na verdade, Jean, não é algo de agora. A gente trabalha, essa aula de pizza, por exemplo, ela tem pelo menos aí uns bons 10 anos. Mas esse momento agora, em que nós estamos em isolamento e tudo mais, a gente não tem como trazer o aluno para o laboratório. Então a ideia foi levar o laboratório para dentro da casa do aluno. E na minha humilde opinião, né, como todo bom gordinho que gosta de comer, acho que não tem laboratório melhor do que a nossa própria cozinha, né? A aula de pizza é o que a gente vai ver na tela, né, Edu? Então, vou chamar aqui já, que parece ter umas fotos que a gente separou, não sei se vai dar tudo certo, acho que vai dar, né? Mas a ideia é a seguinte, deixa eu explicar um pouquinho a ideia primeiro, antes de mostrar as imagens. Nós temos o conteúdo, que é fermentação alcoólica, fermentação ácida, que é um conteúdo de biologia, certo? Inclusive no Enem, o conteúdo de biotecnologia é um dos top 5, digamos assim, que mais cai no vestibular. E nada melhor do que contextualizar, trazer significado para esse conhecimento. E para isso fizemos algumas propostas com algumas escolas que aceitaram muito bem a ideia e nos deu essa abertura de fazer uma aula de fermentação ao vivo. Então eu vou trazer aqui, ó, eu não, né? Eu vou pedir, eu não sou eu que trago, eu vou pedir as imagens do professor Edu, eu no caso, né? Então aí temos algumas imagens só para vocês verem, no conforto do meu lar, fazendo aí uma aula de fermentação alcoólica em tempo real. Por que eu mostrei primeiro as minhas imagens? Enquanto eu estava fazendo o processo de fermentação em casa, obviamente isso é uma aula, tá? Então tem todo o conteúdo teórico também. Enquanto a massa fermentava, eu dava uma aula teórica. Os alunos também em suas casas estavam fazendo pizza junto comigo. Então, a gente separou algumas imagens também, só para vocês terem uma ideia. Nós temos algo em torno de 360 fotos, sendo que eu tenho cerca de 140 alunos. Nós temos cerca de 300 imagens aí, foi até um pouco injusto, a gente escolheu algumas que não tinham o rosto do aluno até para preservar a identidade deles, né? Mas como vocês podem ver aí, os alunos toparam, que eu acho que esse é o grande diferencial, é o aluno topar a proposta, entender que isso é uma aula, né? E eles colocaram literalmente, aí no caso, a mão na massa. Essas são as fotos das pizzas dos alunos no conforto do seu lar, aprendendo biologia. Muito bacana. Edu, esses alunos são de qual faixa etária, só para a gente também entender? Então, o projeto de fermentação, geralmente ele cabe em 2 momentos, né? Ou a gente faz no 7º ano do ensino fundamental, onde você entra com a parte de fungos, né, e o processo de fermentação, ou a gente faz no ensino médio, aí dentro da parte de metabolismo, né? Então a gente fala de respiração celular, quimiossíntese, fotossíntese e fermentação, né? Então apesar de, eu tenho até brincar, né? Fala assim, quando é que você vai fazer aquela aula da pizza? Não é a aula da pizza, é a aula de fermentação. Mas, né, já que a gente vai fazer uma massa, não custa nada colocar uma cobertura e botar para assar.
Edu, me conta o seguinte, né? Existe hoje um paradigma, né, que é, inclusive, a intenção do programa, entre o que é uma aula tradicional, essa aula teórica, como você falou, e uma aula inovadora, né? Uma aula onde o aluno participa mais, onde ele se engaja mais. E como é que você chegou nesse processo de deixar para trás um pouco essa aula tradicional, essa aula muito teórica, muito catedrática, para esse novo processo de ensino? Como é que você chegou nesse ponto? Cara, de novo, né? A biologia tem essa vantagem de você ter o laboratório. O que a gente percebe? Um bom observador percebe que quando o aluno ele atua, né, como protagonista no processo de aprendizado, o resultado é muito mais positivo. Então, numa prova, num vestibular, quando ele participou daquele experimento, aquele conhecimento de alguma forma sai daquela memória de trabalho, memória de curto prazo, e aquilo é incorporado, ele realmente aprende aquele conhecimento. Com isso, né, em mente, vou citar aqui um pouquinho de alguns pesquisadores da área. Tem um cara chamado William Glasser, que tem uma pirâmide de conhecimento, né? E ele mostra lá no final, assim, a maneira mais eficiente para o aluno aprender é quando ele pratica, né? Quando ele atua, quando ele é protagonista do seu próprio aprendizado. Porque existem basicamente duas formas de você aprender. A primeira, o que é? Repete, repete, repete. A gente aprendeu assim. Você chegava na escola, o professor dava um cálculo, você fazia, até você aprender. Isso é funcional, só que é pouco prático e também não nada prazeroso, né? E você tem essa forma, quando você torna o conhecimento mais significativo, mais contextualizado, e o aluno que constrói esse conhecimento, ele incorpora, né? Então, até hoje, depois de 15 anos, 10, 15 anos fazendo essa aula de pizza, ainda tenho alunos que hoje não são mais crianças, né? Que eles chegam e falam, nossa, Edu, eu não esqueço até hoje o processo de fermentação. Quando eu posto as fotos dessas no Instagram e tudo mais, vem aluno antigo meu, putz, cara, que saudade dessa aula, que bacana, quer relembrar isso. Então você vê que aquele conhecimento, por mais que ele esteja em outra área, né, isso ainda faz parte dele. Então a neurociência mostra pra gente que o protagonismo do aluno é eficiente no seu processo de aprendizado, muito mais eficiente. E foi isso que me motivou a tentar mudar a estratégia. Ao invés de simplesmente lousa, cuspe, giz, o famoso lousa, cuspe, giz, trazer a experimentação, que também não é uma novidade, mas trazer uma experimentação em que o aluno participe do processo da construção do conhecimento. Esse eu acho que é o grande diferencial. Motivar e tornar o aprendizado significativo. Sim, muito bacana. O que eu vejo também, né, é a dificuldade do aluno de aprender hoje em dia nas suas casas, né? E foi um outro momento em que você tornou possível que essas experiências que você já fazia em sala de aula também entrassem na casa do aluno. E como foi isso? Como é que foi esse processo também? E você estava me dizendo antes da gente começar a gravar aqui que teve um processo tanto de convencer a escola, né, de que aquilo seria possível, quanto de engajar o aluno para que, mesmo à distância, ele tivesse motivado a fazer aquilo, sendo que hoje muitos alunos acabaram meio que se desligando do processo de aprendizagem, né? Cara, nós estamos num momento muito difícil, muito delicado. Espero que a gente saia disso logo, né? Mas o que a gente percebe é que o contato físico, isso na verdade é científico, né? O contato físico libera alguns neurotransmissores importantes que nos deixam motivados e felizes. Esse isolamento físico, a gente fala de isolamento social, mas ele não é social, porque afinal nós estamos aqui na internet falando com você, não é isolamento social, é um isolamento físico, né? Isso foi muito prejudicial para o nosso aluno. Isso, como as escolas não estavam totalmente preparadas para esse momento, muitas escolas têm ferramentas tecnológicas, têm aula de tecnologia educacional, mas a gente não estava preparado para isso, né? Então, por mais que a gente tivesse ferramentas, aplicativos e tudo mais, o aluno e nós não estamos preparados para essa situação. E a cabeça deles ficou fragilizada mesmo com esse momento.
Então estava muito difícil de motivar o aluno, né? Então é aquelas câmeras desligadas, ninguém fala com você, eu não sei até que ponto realmente aquele aprendizado está chegando, eu forneço o aprendizado, mas eu não sei se ele está recebendo isso, né? E aí esse foi meu grande medo, por isso que eu queria mostrar aquelas imagens, e esse foi meu grande medo, né? Quando a gente mostra a proposta, né, para a escola, tem escolas que conseguem enxergar que esse processo é importante para o aprendizado do aluno, né? Felizmente eu trabalho nessas escolas, mas tem professores que não têm essa vantagem porque o corpo diretivo não tem essa mesma visão, né? Mas eu tenho essa vantagem. Então a escola topou, nós fizemos. O meu segundo grande medo era o aluno não comprar essa ideia. Será que o aluno, apesar de reclamar do método tradicional, será que ele consegue visualizar isso como educação e não como uma aula de culinária, né? Porque não é uma aula de culinária. Teve parte teórica, teve teste, teve questões de Enem, teve um formulário, teve um relatório científico em cima disso, não foi só a pizza, né? Essa aí, por exemplo, é um outro projeto também que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as kombuchas, é uma outra parte de experimentação também. Mas enfim, e os alunos, quando eu liguei a câmera às 8h40 da manhã, para minha surpresa, foi recorde de audiência na escola, literalmente. Nós tínhamos 140 alunos matriculados, aproximadamente, e eu tinha 138 alunos, basicamente, assistindo aquela aula, né? Então, todos participaram. E a parte mais gostosa foi na hora que eu comecei a ouvir: professor, posso abrir a minha câmera e mostrar minha pizza como está ficando? Professor, e se eu não quiser fazer a pizza? Eu posso fazer uma esfirra, por exemplo? Professor, eu posso usar essa massa para fazer um pão? Eu não sou muito fã de pizza, né? Então, quando a gente traz isso para a pedagogia, que você mostra, por exemplo, a taxonomia de Bloom, né? Que você tem uma hierarquia de objetivos da educação, né? Quando você explica, o aluno aprende, isso é um nível cognitivo mais simples, digamos assim, de atingir. Um objetivo mais simples. Quando o aluno conseguiu pegar aquele experimento, analisar, avaliar e criar em cima dele, cara, isso é impagável, né? Isso é impagável. Então, assim, realmente essas imagens que ele mostrou ali, vocês viram, a gente falou de pizza, não sei se vocês estranharam, né? Tinha um pão, tinha uma esfirra, tinha não sei o quê. Isso não foi combinado. Isso foi natural do aluno, ele mesmo que criou. Isso foi muito bacana. Deixa eu lhe perguntar também, a gente percebe que tem esse apelo com os estudantes fundamental, estudantes do ensino médio, mas você também deu aula em universidades, certo? E você acha que esse estilo de aula também se aplica em universidades, se aplica em treinamentos em company para profissionais? Você como educador, né, mais do que um professor só de biologia, mas como um educador, o que você acha desse estilo de ensino dentro de universidades e dentro de empresas? Cara, uma pergunta bacana, uma pergunta diferente. Acho que ninguém nunca me perguntou isso, até por causa do seu viés mais administrativo, mais empresarial, muito legal. Eu acredito o seguinte, cara, voltando para a ideia da neurolinguística, né, e da neurociência. Quando eu te ensinei hoje sobre respiração celular, né? Eu não estou duvidando da sua capacidade, mas assim, é um conteúdo difícil. Quando você chegar à noite e você for dormir, é muito provável que seu cérebro entenda que esse conhecimento não é importante para você. Então o que ele vai fazer? Deletar. Amanhã você vai estudar de novo, ele vai deletar. E aí você vai treinar isso até esse conhecimento fazer parte de você. Quanto mais eu estimular outros sentidos, por isso a pizza você tem o olfato, você tem o paladar, você tem a sinestesia, né? Você tem a mão na massa, você tem a lembrança da sua infância, você tem o momento do seu pai de repente trabalhava com isso, né? Quanto mais informação eu der para o seu cérebro, mais esse conhecimento vai fazer parte de você, né? Então a gente pode trazer essa experimentação para uma faculdade, por que não? A pessoa pode ter a visão de que é um experimento simples, mas a biotecnologia clássica, ela ensina o processo de fermentação, ela entrega. Qual que é o objetivo? Aprender fermentação alcoólica? A pizza te entrega isso perfeitamente bem. Por que não? Uma aula de bioquímica avançada, por que não? Fermentação ácida, a aula do iogurte. Fermentação alcoólica e ácida, a kombucha que ele mostrou, né? Ali você tem mais de 20 tipos de seres vivos diferentes fabricando um produto para você.
Então você tem a fermentação ácida e alcoólica na mesma aula. Então, apesar de ser algo simples e milenar, por que não? Né? Eu acho que sim, eu acho que faz muito sentido. Edu, o que você tem trazido aqui nessa entrevista é muito bacana, né? A gente tem um programa voltado ao conceito básico da quebra de paradigmas, voltado também ao mundo empresarial. Acredito que tenha pessoas de RH assistindo a gente tem líderes de empresas que devem estar lhe ouvindo e perguntando como eu faço hoje para treinar, motivar a minha equipe, engajar ela. E você tem dado grandes dicas, mesmo na área educacional, mas também como profissional, sem dúvida, de como fazer isso, né? Isso é fantástico para o nosso público e trazendo isso um pouco mais para o mundo empresarial, né? O que você acha o mais importante na relação educador, treinador, aluno, né? O que você acha que é a principal característica para conseguir fazer com que essa relação dê certo? Bom, vamos lá. Acho que a própria resposta está na sua própria pergunta. Você terminou a sua pergunta falando sobre relação. É uma relação, seja profissional, né? Seja pessoal, seja diretor, funcionário, seja professor, aluno. Eu acho que nós estamos falando sobre relacionamento. Se eu perguntasse para você, né, da escola, se você lembrasse dos professores que mais marcaram a sua vida, geralmente o que vem na nossa cabeça são dois tipos de professores, né? Aquele que te fez muito mal, né? Ou aquele que mudou a sua vida, que te abraçou e te deu apoio e motivação quando você precisava. Eu acredito que todo diretor, todo empresário, seja lá o que for, ele não quer ser visto como essa primeira pessoa, né? Ele quer ser visto como um verdadeiro líder. Eu acho que você está falando da área empresarial, eu estou falando de educação, mas nós dois estamos falando da mesma coisa. A gente está falando de liderança, certo? E o líder, diferente do chefe, vai ser esse cara em que quando você olha, seu olho brilha. Você vai falar, eu quero ou ser igual esse cara, ou pelo menos, cara, eu sei que esse cara tá para me apoiar quando for necessário, né? Então, acho que todo bom professor, por essência, ele é um bom líder. E todo bom diretor, gerente, administrador, seja lá o que for, ele também tem que ser um bom líder, né? Então eu acho que fortalecer essa relação, tornar essa relação, eu não estou falando para você pegar a pessoa e levar ela para casa para tomar um guaraná. Se você quiser, beleza, né? Mas eu acho que essa relação no sentido de confiança, exemplo, espelho, né? Então o cara tem que olhar para você e ele tem que se ver ali, né? Ou pelo menos ver aonde ele quer chegar. E eu vejo isso muito nos alunos, eu tenho muito carinho, eu sei que parece às vezes a gente está falando bobeira, mas se tem algum aluno meu assistindo, certamente ele sabe disso. Ontem mesmo, dei parabéns para um aluno e falou, poxa, foi o primeiro professor a me dar parabéns, cara. Putz, você é o professor que eu mais gosto. Isso foi ontem que o cara falou para mim. E você vê que às vezes é um ato simples, né, de você ter uma lembrança, de você lembrar que aquele aluno é um humano, que ele precisa de apoio, que você precisa estar do lado dele. O seu funcionário também, ele tem que entregar um trabalho, mas ele tem família, né? Ele é uma pessoa, ele tem desejos, ele tem sonhos. Você já olhou para o seu funcionário e perguntou o que ele queria, onde ele queria chegar, e o que você ajudou esse cara na carreira dele? Esse é o líder, é o trazer você e tornar você melhor, né? E isso serve para qualquer nível hierárquico, desde o porteiro, que você dá o bom dia para ele, vê o que ele quer, o que ele deseja, o que ele faz feliz e lhe ajudar, né? E professor é a mesma coisa. Professor mais do que ninguém, porque hoje a criançada ela precisa, né, desse... os pais não julgando, né, mas os pais estão cada vez mais distantes. Trabalho, o dia inteiro fora, não sei o quê, e o aluno, às vezes, ele não tem um apoio, né, não tem quem se apoiar. Um exemplo próximo. Um exemplo, e o professor poderia e deveria ser esse exemplo, né? Há algum tempo atrás eu vi um trabalho que dizia que era um trabalho feito que indicava o porquê que crianças que eram expostas a uma situação de violência ou uma situação de crime,
como crianças que cresciam em favelas e acabavam indo para a criminalidade, o que impedia elas de irem para a criminalidade? E era exatamente um tripé, que era o exemplo do professor, o exemplo do pai e o exemplo dentro da religião, né? E esse papel do professor hoje, como você falou, talvez ele tenha crescido pelo distanciamento hoje, e não é, claro que não é julgando, eu mesmo me coloco nessa posição, porque eu e minha esposa, os dois trabalham, como muitos pais hoje, que tem que manter a sua casa com o trabalho dos dois, o trabalho de um só muitas vezes não é o suficiente, e as crianças têm passado mais tempo na escola. As escolas, antes de falar que vai deixar o filho numa escola integral, era um castigo, né? Hoje os pais já não veem mais isso. A maioria das escolas já tem meio período, extensivo e um período integral. Então eu concordo com o que você diz, e aí eu faço uma outra pergunta em cima disso, né? O que seria isso dentro de uma empresa? O adulto, ele se espelha, já que a criança se espelha no professor, você diria que para um adulto que está se desenvolvendo, como você teve alunos dentro da universidade, ele continua se espelhando aonde? No professor universitário e no seu chefe dentro da empresa? Eu acho que... Chefe é um modo, desculpa até a uma palavra tradicional, digamos tradicional, assim. Né? Seria um líder, né? Sim. Ou não. Ou é um chefe mesmo, né? Chefe. Exatamente. Eu acho que esse é um termo legal de ser trabalhado. Eu sinceramente, assim, eu lembro da minha época de faculdade, e eram poucos professores que passavam esse encantamento pra gente, né? Existiram esses professores, mas na faculdade é uma coisa mais assim, você vai para aprender e se tornar um profissional, né? E alguns tinham um brilho um pouco diferenciado em que a gente se espelhava. Eu acho que a gente continua, assim, se espelhando nos profissionais na universidade. Mas nós já temos uma moral formada, digamos assim. A criança, ela está em processo de formação, certo? Então, a criança, ela vai ser moldada conforme aquilo que ela está inserida, né? Então, se a escola é um ambiente em que a criança, como você falou, antigamente era a nossa segunda casa, a escola. Hoje, eu me arrisco a dizer que as crianças talvez passem mais tempo na sala de aula e na escola do que em casa. Então, na verdade, talvez a escola seja a primeira casa, né? Então, eu acredito que os alunos ali, eles precisem cada vez mais de uma figura de liderança. Agora, o adulto, não que ele não possa se espelhar ou modificar alguns dos seus conceitos baseado naquilo que ele vê, mas eu acho que para a criança é muito mais pertinente isso. E na área profissional, não. Na área profissional, eu acho que sim. Eu acho que quando você pega um cara que você vê que o cara brilha, né? E não brilha por contatos ou afim, não que isso seja demérito, mas assim, o cara que brilha porque ele realmente é um profissional diferenciado, aí sim, eu acho que aquele cara, você fala, putz, vou ficar um pouquinho do lado desse cara aqui para ver se eu consigo aprender um pouquinho, né? Então eu acho que dentro da sua empresa tem profissionais que você se espelha. Eu mesmo tenho coordenadores e diretores que eu olho e falo, que pessoa maravilhosa. E venho, e a gente se molda, né? É engraçado que às vezes numa escola você tem um tipo de comportamento, em outra escola você tem outro tipo de comportamento por causa da liderança, né? Tem se dito muito isso na área de educação, né? Da modelagem psicológica, né? O próprio Tony Robbins, ele fala muito isso como coaching, né? Que a gente acaba usando um modelo, alguém a seguir, e que isso é muito importante para a gente, né? Você acredita que isso é fundamental no processo da educação? Eu acredito que sim, para crianças que estão em processo de formação, inclusive os nossos adolescentes, porque exatamente por isso que a gente discutiu, é a falta, às vezes, daquela figura em casa para se espelhar, eu acho extremamente pertinente. E como profissional também, né? Eu como professor, às vezes, se você não tem aquela soberba de achar que você é o top das galáxias, né? E se você tem a humildade de ver o projeto de um outro professor, que você pode trabalhar junto com ele, cara, tem escola que eu trabalho,
que eu dou uma ideia, ao invés de receber reclamação, crítica ou algo do gênero, eu ouço incentivo e falo, meu, quero ir junto com você. Tem professor de história, aliás, né? Vou mandar um abraço, eu posso mandar um abraço pro Adrian, né? O cara chega e fala, meu, pô, quero entrar com... Ele entrou, aliás, esqueci desse detalhe, ele entrou na aula da pizza. Enquanto eu estava fazendo a fermentação da massa, ele explicou a história da pizza, né? Então a gente fez um crossover, ali a gente brinca, né? De história com biologia, que muito legal, até tinha esquecido desse detalhe, ainda bem que você lembrou. Bacana. E, Edu, eu vejo assim, né? A gente tem que, hoje em dia ainda mais, né? Acordar na nossa casa, que você já não sabe mais qual que é a separação entre trabalho e casa, e dar uma aula, às vezes, de manhã ali. E a gente precisa de motivação, né? Mais que isso, né? Uma pergunta que a gente sempre faz aqui no programa. Qual que é o seu propósito? Qual é o propósito que te motiva a acordar de manhã, a dar uma aula, a buscar dar uma aula diferente, a buscar resultado junto com seus alunos, fazer com que essa aula não simplesmente seja uma aula que o aluno vai ter a aula, como você falou. Eu diria que tem 3 tipos de professor: o que me fez mal, o que me fez bem e o que não marcou de forma nenhuma. Ele era mediano, né? Então, o que faz você não querer ser os dois outros? Nem o mediano, nem o que marcou de forma negativa, né? Qual que é o seu propósito como pessoa e como educador? A primeira coisa é a seguinte, cara, se a gente está falando de liderança, a gente está voltando, a gente nem tinha, né, combinado de falar sobre liderança, mas é muito pertinente. Se eu quero ser um líder, uma das regras básicas é o sacrifício, né? Então, eu posso não estar em um momento bom, eu posso estar cansado e triste, mas e o meu aluno? Que às vezes ele está sozinho lá na casa dele, enfrentando uma máquina, que às vezes ele não sabe trabalhar com ela, né? Eu preciso ajudar esse cara. E como que eu vou ajudar esse cara? Eu vou ajudar esse cara fazendo algo diferente. Porque aquele básico que ele está fazendo, feijão com arroz, não o satisfaz. Então, se eu faço uma aula diferente, e confesso, não é toda aula que é assim, tá? Mas a gente tenta trazer significado para aquele conteúdo, e a gente, na hora, vê que o aluno participa, que ele fica feliz, que ele sorri, que ele aprende e que ele quer mostrar. O que é mais legal é isso, ele quer mostrar o aprendizado dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele construiu, né? Isso é muito bacana. Isso realmente motiva a gente. Muito mais do que uma aula que está tudo fechado, você está falando com alguém, você não sabe. Parece aula de espiritismo, né? Joãozinho, você está aí, há alguém entre nós, né? E você não ouve feedback de ninguém. Edu, em 1 minuto, defina para mim o seu momento paradigma dentro da sua carreira. E depois eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, também para os seus alunos. Bom, então rapidinho. Nós temos 2 paradigmas então. O primeiro é o do professor. Vejo muitos professores competentes, mas o corpo diretivo não deixa esse cara brilhar, né? Então, se você contratou o profissional, é porque você confia nele. Ajuda o cara, seja um líder, né? Carrega ele junto com você e tudo vai dar certo. E a segunda coisa é que muitos professores estão fazendo esse feijão com arroz. Muitos de nós fizemos esse feijão com arroz. E aqui eu deixo a quebra de paradigma / desafio. Se você pensar numa aula diferente para o seu aluno, eu tenho certeza que ele vai aprender mais, que ele vai gostar mais e que aquele aprendizado vai ter muito mais significado para ele. Então, a quebra de paradigma é essa. É você sair do feijão com arroz e a escola sair do feijão com arroz. Ou seja, ter coragem. Coragem. Isso, a mensagem já está junto com o paradigma, é essa mesmo. Faça diferente e você vai ver o resultado. Muito bacana. Edu, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por você ter vindo no programa, por você deixar essas mensagens importantes, demonstrar um exemplo de educação, de educador. Agradecer também a todos os nossos ouvintes, todo o nosso público que está assistindo. Muito obrigado. Espero vocês no próximo Quebrando Paradigmas. Eduardo, muito obrigado. Cara, eu que agradeço. E se você é diretor e você é professor, diretor, apoie seu professor. E se você é professor, faz diferente. Eu garanto que vai dar certo. Sucesso. Ouçam esse educador. Um grande abraço a todos. Falou!